Bom, pessoal, há mais ou menos uns 2 meses eu tive uma reunião com o vereador Eliseu Gabriel e aí, conversando na Abrapes, nós resolvemos fazer uma reunião na Unibis, a Unibis Cultural, que é ali na Avenida Doutor Arnaldo, no Sumaré, e resolvemos todos, de forma democrática, que o ODS seria a nossa diretriz, né? Existem vários indicadores, várias métricas, mas é aquilo de maior representatividade a nível global, a nível mundial, dentro das empresas, das organizações. No setor público, sem sombra de dúvida, todos esses ODS estão interligados e fazem parte, né? Uma empresa privada, ela não cumpriria de forma objetiva e direta todos esses ODS, mas na área pública sim, né? Não preciso nem dizer a saúde, a educação, é o remédio, é a escola, é o trânsito, é a mobilidade, é o rio, é o esgoto, enfim. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o presidente, na época, Sidney Beraldo, eles fizeram um grupo de estudo e criaram o IEGM, que é o Índice, que quer dizer Indicador de Eficiência das Gestões Municipais. E isso refletiu nos outros tribunais de contas, aqui no Tribunal de Contas do município, e hoje é uma realidade. Todo começo de ano, março, abril, os auditores dos tribunais de contas cobram dos municípios um relatório de alguns indicadores. Só que são relatórios qualitativos, caminhando para relatórios quantitativos, né? E com isso, as administrações alinhadas a esses relatórios, saúde, educação, mobilidade, são alguns itens, vinculando aos seus indicadores próprios, como o IBGE, por exemplo, IDH, vai se chegar a números melhores, com essa diretriz de ODS. Esse seria o resumo. Por isso que a gente entendeu que esse evento tinha que ir nessa vertente. Por favor, Marcelo. Na Assembleia Geral da ONU, nesta semana, todos viram aí pela mídia, o principal problema que todos os líderes comentaram, o que mais fala, é a desigualdade, é a pobreza, né? Eu acho que é um número impressionante ali. Você vê, por exemplo, que 53% da população global detém somente 1% da riqueza. Ou seja, esses 53% são os chamados miseráveis. Nosso vereador Eliseu Gabriel até escreveu um livro brilhante, que vale a pena ser lido, que explica bastante esse tipo de situação. 34%, os pobres, né, detêm 13% dessa riqueza global. E aí vem a classe média e os mais ricos, né, que tem 38 mais 8, 86%, ou seja, 86% da riqueza global concentrada na mão de 13% da população. Não precisa dizer que isso causa um descalabro, né? Pois a fome e a miséria geram grandes problemas e precisamos melhorar os índices ou as metas, vamos dizer assim, são 169 dos ODS. O FMI, eu estava vendo, ele emprestou nos últimos 5 anos 4 vezes mais recurso para os países europeus, ou seja, 4 vezes menos recursos para a América Latina e para a África. Então, esse olhar só pode ser feito de uma forma, ou na consciência ou na dor. Infelizmente, é na dor que estamos chegando. Como o próprio vereador disse, eu nunca vi furacão, tufão aqui no Brasil também, e agora nós temos, e está acontecendo essa mudança climática. O verão na Europa bateu 50 graus em algumas cidades, e muitas pessoas até morreram. Marcelo. Bom, repetir a questão ambiental que acabamos de falar, né? A questão dos resíduos,
versus a reciclagem, reaproveitamento. Nós vamos ter aqui a palestra do John Tatum, biólogo experiente da área, que vai saber explicar e conectar o quanto isso prejudica o meio ambiente, o planeta, e contribui para esses efeitos climáticos, né? A biodiversidade é outro tema importante, pois tudo está conectado, né? Todos os seres vivos, todas as coisas. Então, os ODS buscam relacionar tudo isso também. Marcelo? Acho que sustentabilidade, ela tem que ser feita. Sustentabilidade é substantivo, que nem saúde, que nem educação, né? Agora, sustentabilizar é verbo, né? E para sustentabilizar, custa, precisa de investimento, precisa de dinheiro. Aqui, nós temos esse espaço, está sendo pago pelo povo paulistano. Então, tem um investimento, tem um recurso aqui. Esse é um evento educativo, esse é um evento de mobilização, de conscientização, de motivação, mas tem a prática, tem as tecnologias que têm que ser implementadas. E para isso precisamos de recurso. Os municípios, como por exemplo, o Francisco Morato, está aqui a nossa prefeita, tem poucos recursos, são 200 mil habitantes aproximadamente lá no município, o recurso é escasso, e são 5.700 no Brasil todo. Estou falando a nível de Brasil. E os problemas acontecem nos municípios. E os municípios precisam do recurso. Vamos ver se com essa reforma tributária as coisas melhoram. Então, gente, como buscar isso? Como passar o pires, como a gente diz na gíria, né? Com projetos. Agora, esses projetos precisam ter indicadores, precisam ter métricas, precisam ter justificativas e precisam ter ética. Isso é fundamental. A Rede Global de Investimento, o GIM, que é uma organização sem fins lucrativos, ela diz que deve direcionar novos capitais para ajudar a alcançar até 2030 os ODS, além de ajudar a preencher uma enorme lacuna de financiamento global. Os investimentos de impacto são os realizados em companhias, organizações e fundos com a intenção de gerar impacto positivo, social e ambiental, e também um retorno financeiro. Então, não podemos ter essa hipocrisia. O investidor põe o recurso, ele quer o retorno, tá? Acabou aquela época do romance, de que se abraçava árvores, se pulava dentro dos rios, enfim. Hoje não. Hoje a economia, o capital, precisa estar alinhado. Por isso que temos aí o ESG, por exemplo. E eles dão uns números aqui. Diante da estimativa de 5 trilhões a 7 trilhões requeridos anualmente para atingir as metas, fica claro que mais capital alocado por investidores cujos objetivos se alinham a essas metas é um requisito absoluto e fundamental. A Amazônia é um exemplo. Nos últimos 12 meses, pelo menos são os números que passaram essa semana, tivemos uma redução de 48% no desmatamento. Com isso já melhorou a imagem do nosso país lá fora, nessa questão. E alguns fundos já estão olhando para poderem colocar dinheiro aqui no nosso país. Marcelo. Volta Marcelo. Isso daqui eu peguei na revista Época, já tem algum tempo, mas é só um quadro que é para mostrar como é que as empresas sustentáveis têm um olhar voltado para essas principais questões, né? 70% fazem um inventário de emissões, 47% tem um plano de redução, 70% tem ações de voluntariado, 75% publicam um relatório de sustentabilidade. Quando eu peguei esses números, não existiam ainda os relatórios GRI do ESG, tá? 45% tem uma política específica de meio ambiente, 83% tem coleta seletiva de lixo e 43% projetos para reduzir o uso de produtos tóxicos. Aqui nós estamos falando de 123 empresas que concorreram a um prêmio, tá? Não são todas as empresas.
Por que eu estou mostrando isso? O quanto que o potencial para os profissionais, a Abrapes é uma associação de profissionais, o quanto o potencial para as prefeituras, para os estados, tem nesses campos. Então, existe necessidade desses trabalhos, porque esse retrato aqui é dos top de linha. Então, 80% não consegue fazer essas coisas. Então, o potencial de trabalho, vamos arregaçar a manga, vamos mobilizar as pessoas, as corporações, para que esses números sejam cada vez maiores e melhores. Marcelo. E aí vivemos aqui a nova economia, né? A energia limpa está aí, o carro elétrico, usinas eólicas, fotovoltaicas gigantes. O Brasil não é só o celeiro do mundo, o Brasil é o supermercado do mundo, é a vendinha, é o mercadinho do mundo, né? Então, o agronegócio nosso é fundamental para alimentar as populações, principalmente aqueles 86%, nós vamos ter que pensar neles também, porque a grande commodity do mundo, daqui a uns anos, continuar do jeito que está, não vai ser só a água, não, vai ser a comida também. Então, a guerra vai ser por comida e por água. Na saúde, nós temos aí plataformas, na educação, plataformas, nós temos aí as plataformas de mobilidade, o Uber. Hoje você marca uma consulta por telemedicina, o 5G, que é uma realidade já, o empreendedorismo verde, o turismo sustentável. Todo lugar, toda cidade tem algo pitoresco, algo bacana. Eu adoro ir lá em Francisco Morato, por exemplo, comer uma costela lá com o Marcelão, que está aqui. Ele sabe comer. Eu vou até lá, é gostoso. Então, isso é turístico, isso é gostoso, né? Aquela serra, aquela estrada bacana que passa ali para o Jundiaí. Então, vale a pena a gente pensar com esse olhar voltado para a economia circular, com criatividade. A criatividade, a economia compartilhada, sozinho ninguém consegue fazer nada. Esse evento aqui foi feito de forma compartilhada. Eu estou aqui falando, mas sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, temos que compartilhar esses objetivos. Marcelo. Bom, Onda Verde eu já falei, e para os gestores públicos eu vou dizer essa frase: não basta o líder da gestão ter políticas públicas pró-sustentabilidade, pois o seu mandato é passageiro, de 4 ou de 8 anos, no caso dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, dos presidentes, e é passageiro. As políticas públicas, elas têm que ser permanentes, elas precisam ser desenvolvidas, e assim os colaboradores têm que entender e terem a cultura verde, e saberem a importância dos ODS em suas ações e suas tarefas. E assim todos ganharão, nas ruas, nas vilas, nos bairros, nas cidades, nas regiões, nos estados, nos países e no planeta. Obrigado, pessoal.